Boa tarde, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo jóia? Nós iremos agora refletir sobre o tema Adorando o Criador, que traz como tema maior ou central da lição as 3 mensagens do Apocalipse. Já está pronto? Nós vamos então focar nesse estudo que está bem legal, maravilhoso. É um resumo da lição desta semana. Olha aqui, ó. Adorando o Criador. Aproveite, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, deixar suas dúvidas, porque é um assunto presente e também que foca no futuro. Vamos lá, então, me chamo Francisney Liberato, tenho aqui um site, francisney.com.br, onde toda semana estou ali publicando alguma coisa para o nosso crescimento e desenvolvimento mental, emocional, físico, social, espiritual. Então, vale muito a pena você se inscrever no site, como também nas redes sociais que estamos presentes. O verso diz o seguinte: Tu és Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Então, vamos lá. Temos 2 períodos aqui, ó. Tu és digno, Senhor nosso Deus, é um Deus nosso, um Deus seu, um Deus meu. Só quem pode receber a glória e a honra neste mundo. Não é nenhum ser humano, não é aquilo que você gosta, nenhum objeto, nada disso. Mas quem pode receber honra e glória é apenas quem? Deus. Por que Deus? Porque Deus, Ele é o que? O nosso Criador, criou todas as coisas, criou o mundo, criou o universo, nos criou, então tudo foi criado por Ele. Por isso que a nossa adoração não deve ser, porque eu gosto de um cantor, porque eu gosto de um escritor. Esqueça isso. Isso é apreciação, gostar. Mas adorar, render louvores, dedicar tempo, porque a adoração requer tempo, dedicação, aprofundamento. Isso deve ser apenas, exclusivamente para Deus. E a lição vem tratando de 5 vertentes, as quais estão postas aí. Primeiro, companheiro na tribulação. Segundo, adorem o Criador. Terceiro, um Deus que está próximo. Quarto, o Evangelho, juízo e criação. E quinto, o Criador na cruz. Tudo começou pelo início, pelo princípio, e isto está registrado no livro de Gênesis, que diz que no princípio Deus criou os céus, Deus criou a terra, o mar, as aves, os animais, criou o ser humano, criou o sábado. Então é um Deus criador. Começa em Gênesis, origem, o início, como Deus criador. E encerra também Apocalipse, mencionando que Apocalipse é o último livro da Bíblia, dizendo que nós devemos adorar aquele que fez o céu e a terra. Então, volta a remissão. A Bíblia ela abre com a questão do Deus criador, que é em Gênesis, e fecha em Apocalipse, também remetendo à ideia de Deus Criador, que é apenas Ele nós podemos render glórias, porque Ele nos criou. Tá? Então Deus, tudo foi criado pela sua palavra. Conforme Ele ia falando, e as coisas iam acontecendo. Então, se tem um Deus Criador, um Deus que é o nosso Pai, nós devemos agradecê-lo todo dia. Se você gosta do seu pai, você vai conversar com ele apenas uma vez por mês, uma vez por semana? Claro que não. Você vai conversar com ele diariamente.
e quem sabe a todo tempo, sem cessar, sem parar, a cada tempo, não apenas pelo telefone, mas apenas nos pensamentos, você pode conversar. Então, com o nosso Pai maior, que é o nosso Deus, você deve render glória, ele deve render louvor a ele, deve adorá-lo, deve agradecer porque ele te criou. É um Deus que é um Deus criativo. É um Deus criativo. No livro Grande Conflito diz que o dever de adorar a Deus se baseia no fato que ele é o Criador e que a ele todos os outros seres humanos devem a existência. Então nós devemos um favor sim a Deus, porque ele te criou. Se hoje você está bonito, feio, alto, magro, triste ou alegre, lembre-se que Deus é um Deus criador, que é aquele que pode te ajudar, que pode te amparar, que pode ressignificar a sua vida. Aqui eu estou mostrando no mapa, de forma bem, de forma geográfica, apresentando aqui a ilha de Patmos. É uma ilha da Grécia, está bem aqui, ó. Ilha de Patmos é uma ilha da Grécia, uma ilha bem pequena, fica ali próximo da Turquia, no mar Egeu, tá? Aqui é uma foto mais atual dessa ilha, uma ilha, como eu falar que é ilha, que é uma ilha isolada. Antigamente não tinha ninguém, agora tem muita gente, muitos moradores, né, morando lá. Mas por que estamos falando desta ilha de Patmos? O tema diz o seguinte: o companheiro na tribulação. O último discípulo de Jesus, também conhecido como apóstolo amado, é o apóstolo João. Ele fazia parte do grupo mais seleto que estava próximo de Cristo. E ele foi o último a morrer. Ele foi isolado na ilha, nessa ilha que eu acabei de mostrar, a ilha de Patmos. Ele foi exilado ali pelo cruel imperador romano chamado Domiciano. Essa ilha, ela tinha era árida, rochosa, no mar Egeu. Então, essa ilha funcionava como se fosse um presídio para os criminosos. Então, a pessoa cometeu algum crime, vamos mandar ele lá para a ilha de Patmos, porque é uma ilha isolada e, consequentemente, não tinha nada para fazer, não tinha nem lugar direito para você dormir, consequentemente, era um lugar solitário, um lugar difícil de se viver. João, o apóstolo de Jesus, João, ele recebeu a mensagem do Apocalipse nesta ilha, chamada Ilha de Patmos, que é uma ilha grega. E a mensagem do Apocalipse, ela nos remete para onde? Para o futuro da igreja, o futuro de cada um de nós. Aparentemente, João ficou ali afastado da sua família, amigos, da sua comunidade, da sua igreja, mas Deus tinha uma mensagem melhor para ele. Então ele foi condenado. Por que João foi condenado? Foi para essa ilha? Foi por causa da palavra de Deus. Porque ele era um pregador de Deus e também tinha o testemunho de Jesus Cristo. Então a mensagem central do Apocalipse é a adoração. O livro do Apocalipse traz muitas advertências para cada um de nós e, ao mesmo tempo, encorajamento para o tempo do fim até os últimos dias. Então, fixando, o Apocalipse trata-se de adoração. Adoração. A quem você adora? A quem eu estou adorando? Será que estou adorando as pessoas, o dinheiro, a fama, o poder, os bens? A quem nós realmente estamos adorando? Temos que pensar sobre isso, porque é o que traz no livro do Apocalipse. Nós somos falhos, pecadores, mas temos que sempre fazer essa reflexão. A quem estamos adorando? Lembrando que na criação você foi feito para adorar única e exclusivamente a Deus. Então, vale dizer que cada um de nós adoramos algo ou alguém. A pergunta que fica para você é: a quem você está adorando hoje? A
quem você está adorando hoje. Isso tem muito significado para o tempo do fim. E a lição traz ainda que você deve adorar o Criador, com essa ideia da teoria criada por Charles Darwin, teoria do evolucionismo, acabou contaminando muito a mente das pessoas sobre esse ensino incorreto, porque nós cremos que tudo foi criado pela palavra de Deus, pela fé cremos nisso, conforme está em Gênesis lá, no princípio Deus criou. Ele usou apenas a palavra para criar tudo. Então demonstra quanto esse Deus, ele é um Deus poderoso. A criação revela um Deus de força incrível e poder ilimitado. Força incrível e poder ilimitado. Olha um exemplo aqui. O Sol, que produz mais energia em 1 segundo do que a humanidade produziu por meio do petróleo, gás, carvão ou fogo, desde o início dos tempos. Então, toda a energia produzida não significa nada em relação ao Sol, que foi criado pela palavra de Deus. O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.392 milhões, de quilômetros, e poderia conter 1 milhão de planetas do tamanho do Sol, da Terra. Mas ele é apenas uma das cerca de 100 bilhões das estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. Então você perceba que se o Sol tem tanto poder assim, mas esse Sol, essa Terra, não significa nada quando se trata da criação, quando se trata da Via Láctea. E nós também somos seres pequenininhos, como areias do mar. Por isso que temos que adorar apenas a Deus. Orgulho, vaidade, enterre isso, joga para fora, abandone, porque isso não vai te levar a lugar algum. Nós não somos nada. A única coisa que nós somos, se realmente desejarmos, tivermos com uma mente aberta, é adorar a Deus, somente a Deus. Lembrando que nós podemos adorar apenas quando estivermos vivos, porque depois que morre, não tem como adorá-lo. Então, essa ideia do Apocalipse é quem nós estamos adorando hoje. Nós já vimos aqui que nosso Deus, ele é poderoso, poderosíssimo. Então, é mais fácil adorá-lo. Vai a minha dica aqui para você. Um Deus que está próximo. Olha que interessante. Esse mesmo Deus que é um Deus da criação, que criou o Sol, a Lua, as estrelas, que criou a galáxia. Escreva isso, anota. É o Deus que se interessa por mim e por você. Ele trata o ser humano de forma singular, sui generis, ímpar, porque ele te criou de forma como você é hoje. Não existe ninguém igual a você, mesmo os gêmeos univitelinos. Por dentro são diferentes. Por fora a aparência pode até ser igual, mas por dentro não. Então é um Deus grandioso e que ao mesmo tempo é um Deus que cuida de cada um dos seus filhos. Ele libertou aquele povo rebelde, povo judeu, lá do Egito. Ele guiou aquele povo rebelde mais uma vez no deserto por 40 anos. Ele fez chover comida do céu, fez sair água de rocha, abriu o mar vermelho, fez cair perdizes do céu, derrubou o muro de Jericó. Então perceba que é um Deus, ao mesmo tempo, esse Deus ao mesmo tempo ele é grandioso, ele também é um Deus pessoal, íntimo, singular para mim e para você. E que ele cuida de cada um de nós. Isso que é o mais importante, ele cuida. Em Isaías 57, nós temos ali a seguinte descrição. Embora o Senhor habita no alto e santo lugar, ele também está
está com o contrito e abatido de espírito, ou seja, com aquela pessoa que tem humildade e que o busca diuturnamente. Só que também nós temos que pensar um pouco, conforme está aqui no livro para conhecê-lo, que diz o seguinte: desonramos a Deus quando só pensamos nele como juiz pronto para pronunciar uma sentença no seu juízo contra nós, esquecidos de que ele é um pai que ama. Olha que interessante. Nós não podemos pensar apenas em Deus como juiz, devemos pensar nele como nosso pai. O pai quer sempre o bem do seu filho. O Evangelho, juízo e criação. A mensagem do primeiro anjo é muito clara. O Evangelho fala do Evangelho eterno, fala da hora do juízo, fala da adoração ao Criador. Então veja que esses assuntos estão interrelacionados. Quando vamos à presença de Deus, quando buscamos a Deus como Criador, nós podemos ser salvos única e exclusivamente pela sua palavra, pelo seu Evangelho que nos dá esperança. Que a salvação é pela graça, porque o nosso esforço, a gente não consegue fazer nada bem feito. Jesus, ele nos redime do pecado, da morte, do sofrimento e da violência, ao contrário do que ensina a ideologia da evolução, teoria da evolução, que afirma que o pecado, a morte, o sofrimento e a violência são os próprios instrumentos da criação. Eu acredito que Deus é um Deus que nos redime, é um Deus criador que conhece a cada um de nós, conhece a cada um dos seus filhos, as suas criaturas feitos pela sua palavra. E este criador na cruz, como que foi o criador Jesus na cruz? Aqui diz que ele se esvaziou de si mesmo, como um Deus filho. Ele desceu neste mundo e em tudo quanto fez seu próprio. O eu não aparecia, subordinava todas as coisas à vontade do Pai. Ele veio aqui morrer para nos salvar. Em Filipenses diz o seguinte: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obedeceu até o próprio Filho, Jesus Cristo, veio morrer para nos salvar. Que coisa boa, hein? Que coisa maravilhosa! Cristo me deu essas palavras: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, todos os que têm correta compreensão desse assunto devem deixar de lado seu espírito polêmico e buscar o Senhor de todo o coração, ou seja, de forma sincera. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura, conforme o livro Fé e Obras. Então, Cristo fez tudo por nós. Eu pergunto para você: o que você tem feito por Ele? Não precisa me responder, não. Apenas pense. Pense. O que nós temos feito, o que nós temos devolvido, o que nós temos entregado a Ele em contrapartida por tudo aquilo que Ele faz por mim e por você, mesmo sendo pessoas, seres humanos rebeldes. O que temos feito para este Deus? Agora nós vamos para a parte aqui de fixação de entendimento da lição. Temos aqui algumas perguntas. Por questão de tempo, vai ficar como tarefinha de casa você ler todos os livros citados aqui nos slides, beleza? Então vamos de forma mais direta e as perguntas e respostas sugestivas da lição. Primeira, qual é a mensagem para todos os que procuram seguir Jesus? Que, neste mundo, os verdadeiros adoradores de Deus enfrentarão sofrimentos e tribulações. Não pense que a vida será fácil. Seguir Jesus, seguir a Deus é nadar contra a correnteza. Fixou isso? Então, nadar contra a correnteza não é fácil, é cansativo, desgastante.
Então aqui está a primeira resposta. Segundo, como termina a mensagem do primeiro anjo? Qual é o apelo final dessa mensagem da hora do juízo? Com um claro apelo para adorar somente a quem? A Deus, que é o nosso Criador. Criador. Terceira pergunta. O que esses versos nos ensinam sobre a proximidade de Deus conosco? Que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, se importa conosco e está próximo de nós. Não preciso dizer mais nada, está muito claro aí. Deus é um Deus grandioso, mas ao mesmo tempo é um Deus particular, próximo de você. Próximo de você. Portanto, basta apenas bater um papo com Ele, conversar com Ele, pedir para Ele, mas também não esquece só pedir, não. Agradeça, adore-o todos os dias. O que esses textos ensinam sobre Jesus como Criador e Redentor? Por seu poder e amor, Jesus nos criou. Por seu humilde sacrifício de amor, Ele nos redime do pecado e foi a morte na cruz. Por isso, Cristo é digno da nossa adoração. A teoria da evolução anula os papéis de Cristo como Criador e Redentor. Por isso que a gente tem que abrir o olho, porque essa teoria é uma teoria falsa. Quinta pergunta. Pense nos textos bíblicos que vimos sobre Jesus como Criador. Como aquele em quem foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Como devemos reagir a essa incrível expressão do amor de Deus por nós? Nossa reação deve ser de gratidão e adoração, pois mesmo sendo Deus, nosso Criador, Todo-Poderoso, se tornou semelhante a nós e deu a vida para nos salvar. Então são as perguntas aí que nós fizemos conforme lição, para a fixação do entendimento. E agora para nossa reflexão. No capítulo 14 do livro do Apocalipse, os seres humanos são convidados a adorar o Criador. Adorar o Criador. E a profecia revela que essa classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Então, a mensagem para nós é: adore Criador. Quem é o Criador? Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É Jesus, Criador também, né? Como que a gente adora? Observando os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus estão no livro de Êxodo, capítulo 20. Tem todos os mandamentos lá. São princípios eternos do amor. Esse princípio ele é imutável. Não é porque Cristo veio que deixou de existir. Por exemplo, lá diz: não matarás. Cristo morreu na cruz, agora eu posso matar? Claro que não, não tem como. Por isso que fala que é um princípio, os mandamentos são princípios eternos do amor de Deus para cada um de seus filhos. Então, com a morte de Cristo, os mandamentos continuam os mesmos. Depois você vai lá, faz uma pesquisada aí, Êxodo capítulo 20. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus, como sendo o Criador. Livro O Grande Conflito. Outro texto: se o sábado tivesse sido universalmente guardado, nós devemos guardar o sábado, Deus fez isso por causa do homem, para ele descansar, os pensamentos, as afeições dos seres humanos teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto. E jamais haveria idólatras, ateus ou incrédulos. A guarda do sábado, ou seja, a observância do sábado, seguir o sábado, voltar os nossos pensamentos, talento, tempo, tudo para Deus, essa ideia do sábado, é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus. Então, se nós queremos adorar a Deus, o Criador, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, e dentre esses mandamentos temos a guarda do quê? Do sábado. Então está tudo conectado. Agora você já sabe
como deve obedecer o sábado literal, o sábado bíblico, que é de 24 horas. 24 horas, nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta, tudo para trabalhar. Chegou no 7º dia, que é o sábado, nós devemos dedicar os nossos tempos, talentos e tudo que é a nossa vida apenas exclusivamente para Deus. O sábado nos convida a parar e refletir sobre os valores eternos. Esse dia nos convida a descansar em Cristo para nossa salvação e confiar em seu poder criativo para nos transformar nosso caráter, nossas dificuldades, nosso ego, nosso jeito de ser, às vezes ruins, a fim de sermos mais semelhantes a Ele. Então, o sábado é feito para a gente adorar a Deus, para a gente descansar, para que Deus mude, transforme, recrie a nossa vida, para que nós possamos ser o quê? Semelhantemente a Ele. Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que santifica. Ezequiel 20, verso 12. Quando adoramos a cada sábado, o Criador nos recria. Cada sábado de adoração, Deus está ali trabalhando conosco, nos recriando. Aquele que nos fez, já que Ele é o Criador, Ele também pode nos refazer. Ele pode mudar o nosso sentido de vida. Se a gente estava indo para o lado esquerdo, não está legal, nós vamos para o outro lado. Entendeu? Ele pode ressignificar a nossa vida, ele pode nos recriar, melhorar, aperfeiçoar a nossa vida. Aquele que nos formou, ele também pode nos reformar. O sábado é um símbolo de autoridade de Cristo, do seu domínio, de sua graça e de seu poder por cada um de nós. Enfim, para que nós possamos refletir agora, para fechar a lição, o nosso estudo, é um estudo bem legal, bem maravilhoso. Vamos à parte final, que diz da seguinte forma. O Deus da criação trouxe à existência o sol, a lua e as estrelas. Seu incrível poder criou este planeta e encheu as coisas vivas. Esse mesmo Deus libertou seu povo da escravidão egípcia, guiou-os em suas peregrinações no deserto, fez chover maná do céu, fez com que os muros de Jericó caíssem e derrotou os inimigos de Israel. Então perceba que é um Deus criador, poderoso, e ao mesmo tempo é um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós. Esse mesmo Deus está interessado em você e em mim. Que coisa maravilhosa. Então, está muito claro aqui que Deus ele é poderoso, Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Redentor, é a pessoa, é o ser que cuida de nós como seus filhos amados. Não filhos ruins, não, filhos amados. Mesmo a gente não fazendo as coisas 100% corretas, ainda assim, Deus ele está ali, querendo que você o adore. Ao você adorar, e a cada sábado de descanso, você está sendo o quê? Recriado, você está sendo restaurado, você está sendo reformado, está sendo uma pessoa cada vez melhor. Então é dessa forma que nós podemos viver daqui para frente. A mensagem está muito clara, é muito direta, é muito objetiva. Agora, a opção de escolher isso ou não é minha e sua. Você tem a capacidade do livre-arbítrio. Deus te dotou com esse princípio do amor. Livre-arbítrio. É você que escolhe. Então, você que escolhe se vai seguir esses preceitos ou não. A decisão é sua. Adore somente a Deus, o Criador, o Redentor, aí aquele que ama a cada um dos seus filhos. Beleza? Até mais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.